de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, 7h37, hora oficial do Brasil. Tropical FM 97.7, manhã da sua quarta-feira, ensolarada. Temperatura de momento 23 graus aqui na capital da hospitalidade. Mínima da madrugada, 5 da manhã, foi de 22 graus aqui em São Carlos. Quadro Entrevista do Dia está no ar. Oferecimento Gedex Mônaco. Olha, o Gedex é Edifício Mônaco. Oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade, Edifício Mônaco, localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, além de amplo e moderno hall de entrada. Olha, excelente vista da cidade, 86% concluída e entrega definitiva em 2022. Gedex Edifício Mônaco é uma empresa do grupo Metalúrgica Cardoso. Vá conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos, Edifício Mônaco e Gedex, anunciando o quadro Entrevista. Manhã da quarta-feira, hoje nós contamos aqui com duas convidadas, né? A presidente da Casa Legislativa de Caxambu do Sul, vereadora Elisandra Lucatelli Santin, e a diretora-geral lá mesmo do Espaço do Legislativo, a Liege Santin, aqui conosco. Presidente da Câmara, Elisandra, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, população de Caxambu do Sul. Muito bem. E a Liege também dá o seu bom dia aqui para nós. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, nesse momento de partilha aqui com a vereadora Elisandra. Exatamente, ela vai dar um costado aqui, a Liege, até porque ela é diretora-geral, que acompanha todos os trabalhos. Vamos avaliar esses trabalhos, inclusive, aqui, presidente, até porque fechamento de ano, fechamento dos trabalhos, sessões, um ano que foi ainda de pandemia, ou seja, muitas restrições, inclusive nas sessões, mas falar um pouquinho dos trabalhos, o que dá para dizer da Câmara de Vereadores, assim, em poucas palavras, assim, só para começar, em 2021? Elvis, no geral, sempre posso dizer que saio fortalecida, né? Com um aprendizado cada vez maior, triste com algumas situações, né? Mas, no principal, como eu já disse, fortalecida, de cabeça erguida e certa de que o trabalho possível de ser feito, nós fizemos lá. Nós tivemos sessão lá na segunda-feira agora, né? Isso, foi a última sessão no dia 20, segunda-feira que passou, né? Com a eleição da nova mesa diretora. E agora a gente só retorna no dia 1º de fevereiro, numa sessão ordinária, a não ser que ou aconteça de ter uma sessão extraordinária, né? Certo. Quem é a nova mesa diretora? Dá para citar lá, presidente? Então, sim, nova mesa diretora, então, está composta pelo presidente, que é o vereador Ari Pompeu, vice-presidenta, a vereadora Ana Bosco, né? Primeira secretária fiquei eu, Elisandra, e segundo secretário, o vereador Evanclei Farias. Essa é a mesa diretora, então? Essa é a mesa diretora. Para 2022, então. Começando os trabalhos, como disse a presidente, lá em 1º de fevereiro, exceto quando se necessário aí uma extraordinária, quem sabe, no janeiro aí, né? Exatamente. Eu conduzo até 31 de dezembro. Exato. E a partir do dia 1º está na mão do vereador Ari. Ari daí, né? Muito bem. Bem, e os trabalhos, como é que foram no decorrer desses meses? Bastante trabalho, bastante dificuldade devido à lei 173, que nos incapacitava de ter algumas contratações. Essa lei 173, ela foi é uma lei nacional, né? E que ela não permitia a contratação de cargos que estavam em vacância durante a lei, quando começou a pandemia lá, tal. Certo. E um desses cargos era extremamente importante nós ter, que é o assessor jurídico. Mas essa lei não tinha ninguém na vaga quando surgiu a lei. A presidenta anterior, ela não tinha contratação de jurídico e a lei surgiu e também ninguém mais pôde contratar. Então, nós ficamos sem assessor jurídico nesse ano e quem está nos ouvindo sabe da importância que tem o assessor jurídico, principalmente quando a gente trabalha em aprovação de leis, inclusive, diante de várias mudanças, diante de várias cobranças que o tribunal, que o Ministério Público vem fazendo hoje, principalmente em municípios pequenos, né? Principalmente em municípios pequenos. Então, nós contávamos simplesmente, eu falei na última sessão, nós íamos na cara e na coragem,
contávamos com a ajuda da Camosc, mas aqui eu quero deixar bem claro também que nós, tanto eu como a Liege, a gente tinha umas parcerias, umas amizades boas com alguns jurídicos, e a gente sempre chamava eles para nos dar uma opinião, né? Mas também nós contamos muito com o assessor jurídico da prefeitura. É claro, são 2 poderes, mas a gente pediu uma ideia também lá para o Jânio, que é ético, né? E que nos colocava a posição dele também, que nos orientava e nos conduzia também. Diante disso, a gente podia ter um caminho a seguir lá, então. Mas realmente, isso já é algo que o novo presidente vai poder ter ano que vem, se ele quiser contratar, é claro, né, que depende dele, mas isso já não impede mais ele de ficar sem. Uma outra vaga, que é o assessor de imprensa, Elvis. Até teve uma época que você cobriu essa vaga, né? E que hoje a nossa Câmara, as sessões são transmitidas, ela não é um processo fácil de fazer essa transmissão, tem todo um sistema, é gravado e tal. E tem que cuidar isso. E nós não tínhamos esse assessor. Depois precisava fazer os programas, depois precisava divulgar isso no site. E quem fez isso foi a Liege, que não fazia parte da competência dela. Mas mesmo assim ela fez, né? Porque no momento da contratação eu já sabia de tudo isso e disse, olha, eu preciso de você lá para faz tudo. É um braço direito lá. É um braço direito, Então, houve sim umas dificuldades devido a essa lei 173, realmente que nos impediu. E o Jânio aí, que também prestou esse apoio aí, também já conhece o trabalho legislativo, né? Porque exatamente, trabalhou com nós um bom tempo, me conhece, trabalhou comigo, inclusive, né, como presidente. Acabou facilitando também, né? Mas é sempre importante. Ainda que a Camosc também fazia parte, né? Tem aquele parecer todo da casa jurídica. Exato. Lá, né? Só um detalhe importante, né? Na Camosc a gente não tem a resposta na hora, né? A gente precisa esperar, às vezes, uma semana. E também aconteceu de chegar a nova sessão, a sessão seguinte, e nós não temos o parecer deles ainda, né? Então, existem projetos que vêm de regime de urgência, por exemplo, que nós votamos, chegava na casa no mesmo dia e nós precisávamos votar. Então, é na cara e na coragem, a gente tem que tentar estudar, buscar e deixar bem claro, os vereadores votam e tal, mas quem responde pelos... Sempre deixei claro isso lá na Câmara para os vereadores quando me questionavam de alguma coisa. Eu vou responder pelos meus erros e vou responder pelos meus acertos, né? Eu sou a presidente no momento lá, né? Então, eu que vou responder, talvez até no futuro, né? Posso responder por coisas erradas que eu tenha feito. Mas jamais busquei por isso, né? Então, a gente tentou... conversávamos muito, né? Liege lá, Elvis e a população que está nos ouvindo. Nós temos o Antônio lá na casa também, que é um bom tempo que está lá, tem uma experiência grande. Claro que, como eu já falei, as leis que vêm vindo hoje, que vão mudando, é bem mais complicado do que uma época. Hoje você tem que fazer com certeza certo. Não pode ser meia boca, não pode ser meio. Tem que ser completamente certo, porque depois você pode responder por isso. Também, né? Bem, deixa eu pegar uma palavrinha da Liege aí. Falar dos trabalhos, então, já que ela teve o faz tudo aí na sua responsabilidade, né, Liege? Na verdade... fez lá aquele ditado que a gente sempre diz, né? Bate o escanteio, corre cabecear ainda, né? Mais ou menos desse jeito, foi isso o trabalho? Mais ou menos desse jeito. E mais um pouco ainda, né? Essa dificuldade, eu acho, imposta pela pandemia a partir da Lei 173, né? Meio que exigiu que todas as atribuições que a diretora, no meu caso, né? Tivesse uma noção geral, né? Desde orçamento, compras... toda a questão da limpeza também, né? A gente teve que ter um olhar mais amplo sobre isso. Todas as aquisições que foram feitas e melhorias, né? Que, na visão da presidenta, facilitariam o trabalho e permitiriam que outras atividades e que se fosse ocupado o espaço da Câmara de outras formas, uma forma que a população, de uma forma mais ampla também possa ocupar, né? Toda a questão do sistema, né, a manutenção, a população tem acesso, né, a todos os projetos, todo o procedimento legislativo que acontece na Câmara de Vereadores, a população tem acesso por meio do site da Câmara. Então, todos os projetos, todas as emendas, os pareceres que são votados, né, nas sessões, eles constam todos no site da Câmara. Então, toda essa alimentação ao sistema, né, foi feita por mim nesse tempo.
essa divulgação, né, a transmissão feita pelo YouTube, pelo Facebook, né, que possibilitou que a população tivesse esse acesso à informação que é lei, né? A população tem direito, tem acesso a essa informação do que acontece na Casa Legislativa, então isso tudo foi possível por meio da transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, o que possibilitou também que a população, né, quem está em casa, participasse, comentasse, sugerisse, discordasse, né? Então, esse princípio da democracia também, né, se dá por meio desses sistemas e dessas questões burocráticas também, né? Então, foi um geralzão, né? Foi um bombriozão. Exato. De coisas burocráticas, de coisas práticas, de coisas políticas ali, né? Mais de encaminhamentos e administrativas, né? Então, meio que um geralzão da Câmara, né? E tá tudo no site lá mesmo, né? Inclusive os vídeos lá que tem das sessões também estão lá? Isso, todas as sessões elas ficam gravadas, né? No YouTube e no Facebook, para que as pessoas possam, quero tirar uma dúvida, quero ouvir alguma coisa, ou ver como foi a sessão, não conseguiu participar na hora, mas está lá. Legal, muito bem. Em termos de projetos, documentos, como é que foi lá, presidente, o ano? Não, tivemos bastante projetos, né? Bastante projetos, todos eles aprovados, não tivemos nenhum rejeitado, mas bastante projetos importantes. Inclusive um votado agora na última sessão, que foi sobre o plano diretor, que vem trazendo mudanças, né? Mudanças e melhorias. Eu falei até na última sessão, assim, são projetos todos importantes que muitas vezes alguém, de repente, não concorde no começo, a população até fica um pouco descontente. Por exemplo, o plano diretor. Foi aprovado lá que as estradas rurais elas terão 8 metros de largura. Ok. 8 metros de largura. Isso por quê? Aí talvez o produtor pode pensar o seguinte, mas eu vou perder quanto, né, e tal. A gente tem que pensar pensar grande. A nossa cidade, ela está desenvolvendo, né? Ela está aumentando. Nós não somos mais um Caxambu pequeno. Nós somos um Caxambu evoluído, que está evoluindo cada vez mais, empresas chegando, novas pessoas querendo vir morar em Caxambu do Sul devido à qualidade de vida. Isso entre saúde, fala educação, fala de ter direitos e poder trabalhar no nosso município e morar numa cidade tranquila, né? Então, nós temos que ter um olhar maior, um olhar grande de pessoas que querem o desenvolvimento. E nós temos que estar preparados para isso. E eu acredito que a administração vem fazendo isso e nós, quanto Câmara de Vereadores, temos esse mesmo pensamento. Nós somos parceiros na evolução do município. Um crescimento que traga melhoria de vida para cada pessoa. Que traga o melhor valor, por exemplo, das suas propriedades, que vai melhorar o valor. Por exemplo, a minha propriedade ela tem um valor maior hoje diante de quando eu construí. Por quê? Porque o município vem crescendo junto com isso. Então, entre tantos outros projetos, esse foi o último, né, do plano diretor, mas plano diretor que vai estar conduzindo desde os passeios públicos, desde as novas construções, e falando em construções, que nós temos muitas construções lá, então, devido a esse aumento, né, essa melhoria do município, né, as pessoas estão vendo que vale a pena investir lá, mas teve vários outros projetos importantíssimos na casa e deixar bem claro à nossa população que nós sempre votamos e aprovamos, mas sempre foi discutido entre nós, né? E avaliado entre nós, inclusive, como já falei, buscado informações através de outros jurídicos, mas pensando pelo bem da nossa população caxambuense, sempre. Muito bem. Estamos ouvindo aqui a presidente do Poder Legislativo de Caxambu do Sul, vereadora Elisandra Lucatelli Santin, também a diretora-geral lá do Espaço Legislativo, a Liege Santin, aqui conosco. Bem, nós temos aqui outras pautas aqui relacionadas, um ano com sessões, inclusive solene, recente, com a homenagem para a Ipagre, 30 anos lá, né, secretária? Exatamente. Uma noite que faltou luz, mas tudo bem, né? Exatamente. Olha, foi interessante essa noite. Confesso que na hora fiquei um pouco nervosa, né? Porque a gente tinha todo um preparo, uma organização para fazer com o sistema de apresentações, um data show e mais precisava de vídeos e tal, que ia ser legal também. Mas quando faltou luz e nós começamos a levar as velas e os tiaretos, como dizia uma vez, as velhinhas... Lembrou o passado também, né? E isso, o início da Ipagre. E a sessão solene se estendeu nesse fato, ficou nisso, né? Quem foi lá falar da Ipagre lembrou como eram as reuniões no começo, que era daquele jeito. Então, inclusive,
Agora eu até vou abrir aqui, algumas pessoas me comentaram que participaram de outros, que a nossa foi a mais bonita, por mais que estava sem luz. Então foi um momento bonito também, a população foi convidada a participar, muitos não puderam vir, porque bem na hora teve um temporal, né, deu um vento forte lá e faltou luz, então tudo complicou um pouco. Mas a sessão aconteceu, só não pôde ser transmitida como ia, e nem ser gravada, inclusive. Mas quem participou gostou muito. Que legal. Muito bom. E bonito lá, né, minha gente? Homenageando a EPAGRE aí, 30 anos, inclusive, né? E aquele desafio? Porque a presidente não foi só presidente nesse ano 2021, minha gente. Ela também atuou numa responsabilidade voltada à saúde de Caxambu do Sul, presidente. Fala um pouquinho sobre esta conexão aí. E muito bem colocado, lembrado, Elvis, porque esse novo desafio foi também ponto de pauta na Câmara de Vereadores, né? Então, eu tenho uma formação como técnico de enfermagem já há um tempo, e esse ano não esperava ser presidente, né? O meu nome foi consensuado ali no início do ano, não tinha isso nos meus planos. Assumir esse desafio também no primeiro ano de mandato, ser presidente, que é algo também diferente, porque eu já fui em último ano, já fui no segundo ano, mas nunca tinha sido um primeiro ano e realmente é totalmente diferente dos outros anos. Uma nova experiência. É, nova experiência também. E lá no mês de março, final do mês de fevereiro, inclusive eu estava em Brasília, junto com o prefeito na época, e recebi um convite para participar ajudar lá no hospital. E num primeiro momento, Elvis, eu até tinha dito, não, eu vou realmente, eu ajudo um pouco, né? Porque existe toda aquela questão que a gente fica um tempo fora, a gente vai perdendo a prática da coisa, né? Mas eu fui para ficar de um jeito e acabei ficando contratada, fui contratada, estou lá até hoje, dentro de um projeto também do município, que é ajudar aquele hospital. Deixar bem claro, eu tenho salário que não é lá aquelas coisas, porque o salário do hospital realmente a gente precisa pensar, e isso é algo que eu como vereadora também vou batalhar por isso, tem que melhorar a questão lá do salário do hospital, mas você sabe que nós temos alguns problemas lá que graças a Deus hoje está se melhorando, né? Não, é um clima diferente, os próprios funcionários estão felizes, estão com folha em dia, 10º em dia, adiantado inclusive. Até lembrancinhas estão levando para casa, coisa que houve tempos que o hospital nem sequer tinha salário, né, final do ano. Então, a gente está fazendo parte dessa construção. E junto com isso, eu tinha a presidência, que me sugava também. Por mais que a Liege, a equipe toda lá da Câmara, junto com a Dilson também, inclusive, né, as meninas da limpeza, porque teve mais de uma, nos ajudavam. Eu tenho que estar ali com meus olhos ali. Toda a decisão tomada, a Liege organizava, fazia as pesquisas, por exemplo, uma nova licitação que houve, até quero falar dessa licitação, ela via os orçamentos e me passava. O que fizemos? Contratação das rádios, por exemplo, como é que fizemos? Eu tenho que dizer sim, não, vai por aqui, faz por lá. Isso cabe a mim. Então, eu tinha que estar presente também na Câmara. O que me impossibilitou de eu fazer meu trabalho como vereadora. Eu fiz meu trabalho como técnico de enfermagem, fiz meu trabalho como presidente da Câmara, me impossibilitou de fazer meu trabalho como vereadora, que era de estar nas casas das famílias, como eu sempre fiz. E eu espero que no ano que vem eu consiga retomar tudo isso, porque eu não tenho mais essa atividade como presidente. Mas esse trabalho de presidente da Câmara de Vereadores precisa ser feito. O presidente precisa estar lá. Muitos vereadores às vezes questionam, e eu sofri muito com isso, porque me questionavam sobre alguns pontos, por exemplo, que podia fazer diferente, que se fosse eles faziam diferente. Sempre deixei claro. Cada um faça do seu modo, mas eu respondo por mim, né? Eu vou responder pelos meus erros, meus acertos. Então, foi um ano corrido. Até da minha própria casa eu tive que deixar de lado. Até minha própria casa. Meu esposo ou meu pai, eu vejo às vezes uma vez por semana, que estamos ali todo mundo junto. O Silvano, a gente se vê, um chega e outro sai, tá mais ou menos assim. Mas eu não me arrependo disso, porque eu quero encerrar o ano e respirar, dizer, bom, infelizmente eu não consegui fazer a visita com as famílias, né? Infelizmente isso sim é algo que eu sinto muito. Mas eu pelo menos saio tranquila que o trabalho foi conduzido, né? Eu tive que fazer, fiz, não deixei para amanhã. Então é nesse sentido. E claro, com o apoio das pessoas que estão lá na casa, né? Me ajudando.
Muito bem, tá certo. Inclusive está na mensagem de fim de ano da própria presidente Elisandra, a pedido dela, colocar esse dado, né, em relação a não pude fazer visitas às famílias como sempre fazia, em função do desafio assumido na saúde aí, porque foi para humanizar o atendimento lá no hospital, né, nesse novo momento e realidade do hospital lá, né. Isso facilita bastante. Inclusive tem ele ponto novo lá, né? Tá pintado já. Exato. Espero não precisar inaugurar. Ó, viu? Espero não precisar inaugurar. Que não precisa baixar helicóptero lá. Mas talvez para uma baixada festiva vale, né? Exatamente. Mas tem mais construções novas lá, né? Tem. O prefeito Glauber, que está de férias, inclusive, um abraço para o Edmarcos lá, que hoje pela manhã participou no programa, e é o prefeito em exercício, já havia anunciado milhões em investimentos lá. A revitalização, a rua coberta, a própria prainha, além dos empregos já criados aí e a expansão também em moradia que está sendo necessário lá, e o próprio asfalto em contato em acesso a Guatambu, são algumas das novidades desse novo momento de Caxambu do Sul. Exatamente, Elvis. O município está em expansão. É o que eu falei antes. Em expansão, nós vereadores... E eu, vereador Elisandra, por mais que eu tinha isso, a gente participa das atividades, das conversas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, o dia que a gente foi lá ver dessa rua que vai ser revitalizada, eu estava junto com o prefeito engenheiro lá, rua por rua, olhando como é que vamos fazer assim, né, dando a opinião da gente, e várias coisas foram definidas através desse trabalho. Da rua coberta, eu faço parte da comissão. E da prainha, no dia que veio os engenheiros, os engenheiros, eu estava lá presente. Eu só não pude participar no dia do lançamento, que nós estávamos num evento em Florianópolis. Mas, assim, eu já tenho todo o projeto, já sei como vai acontecer. Então, a gente, quanto vereador, principalmente por ser de situação, né? A gente está presente. E mesmo se não fosse, eu sempre fui de me envolver. Eu sempre fui de participar. De um jeito ou de outro, eu achava uma forma de me informar e de contribuir com essa construção do município. Eu acho que esse é o nosso papel quanto vereador. E quanto presidente, eu tinha mais compromisso ainda, né? Eu tinha que estar a par dos projetos, eu tinha que saber como é que eu vou estar na Câmara quanto presidente dizendo, não sei, acho que vamos ver. Não posso. Eu tenho que estar informado. Posicionado, né? Então, minha vida, não me arrependo disso, porque eu digo, saio fortalecida com um aprendizado cada vez maior, né? Muito bem. Mas Elvis, não sei se eu posso colocar, assim, a gente não teve só a burocracia naquela Câmara. Exato, eu ia lhe pedir da licitação agora aqui, dessa licitação que você gostaria de falar. Então Elvis, eu sempre gostei, você sabe que nos meus outros mandatos como presidente, eu ajudei e posso dizer que até fiz a maior parte de contribuição na construção da nossa nova casa, né? E Câmara de Vereadores. Espaço novo que serve para muitos eventos lá. Exatamente. Né? Aliás, então, é o registro, né? Teve dedinho de a maioria dos vereadores presidentes que passaram lá, mas eu não tenho medo de falar que eu fui a que mais colocou os dedos lá. E não tenho... e tenho orgulho disso, sabe? Por falar, porque a nossa Câmara hoje, ela além de ser bonita, ela tem um espaço, como você mesmo disse, para atender a nossa população. E lá dentro aconteceram agora com menos frequência esse ano devido à pandemia, que não podia aglomerar, mas ela hoje ficou preparada. Nós deixamos, né, Liege, preparado um espaço, um auditório que antes não tinha, com um sistema de som interno, com microfones, com toda a estrutura de cabos, enfim. E o sistema de projeção, uma tela enorme, que a nossa proposta estava no nosso projeto de fazer talvez um cinema com a piazada, como a gente fala, né? Ou talvez com outros grupos, mas infelizmente devido à pandemia a gente não pôde, mas o espaço está lá montado. Isso pode acontecer ainda, né? Então nós deixamos essa estrutura bem montada, que precisou de investimentos, recursos da Câmara. Entre outras melhorias que a gente não vai nem citar aqui, mas tivemos várias melhorias dentro da casa, e entre elas, que é visivelmente lá, é o muro que a gente fechou à frente da Câmara, fechou o espaço da Câmara, foi feito um muro, uma licitação lá, e está lá pronto. Hoje eles têm um muro com vidro, e para embelezar também, para dar mais proteção, proteção, né, para toda a casa. E também no espaço do lado ali, o município vai poder usar aquele espaço para guardar
tanto os caras da saúde, que eles estão vendo que vai ser feito, como o caminhão da água, vai poder ficar ali dentro guardado. Então, para possibilitar ter mais... deu um problema que precisa sair correndo. A logística facilita, né? Facilita a logística, desculpa, exatamente. Então, precisa disso tudo. É um investimento que a Câmara fez pensando também na melhoria, na qualidade. Explicado, então, exatamente. A licitação. Bem, e como presidente, a presidente falou das coisas boas, dos desafios, mas também teve alguns problemas, contratempos, e a palavra que eu digo é machismo, presidente. O que tem essa pauta? Pois é. Então, esse foi o ponto ruim, né? A mulher estar na política, a gente vive um problema de gênero muito grande, e eu tenho hoje certeza que não é só na política, tá? Todos os espaços que a mulher ocupa hoje, ela sofre por isso. Infelizmente, nós temos ainda homens muito machistas, infelizmente. Não são todos, deixar bem claro aqui que temos homens que a gente precisa tirar o chapéu, que eles nos ajudam, são parceiros realmente. Mas nós temos isso, e eu vivi muito isso na Câmara de Vereadores esse ano. E eu não posso deixar de falar. Assim, uma falta de respeito total, muitas vezes, e isso fez com que, às vezes, as sessões se tornassem... ríspidas. Exatamente. E não é bom isso, né? Eu não gostaria de me impor mais, às vezes eu tive que ter também algumas atitudes que eu não gosto, né? Mas infelizmente não dá, não se aceita isso, gritar, não se aceita algumas coisas que aconteceram lá. Eu falei que eu sou a terceira vez vereadora, presidente de uma Câmara, mas assim, como esse ano, me parece que foi muito pior. Me parece não. Então, eu sempre disse, eu vou defender sempre as mulheres. É por isso que nós temos uma Câmara com 9 vereadores, temos 2 mulheres vereadoras. É por isso que a maioria das câmaras tem uma quando não tem nenhuma. Porque é muito mais difícil para uma mulher fazer parte desse espaço. É muito mais difícil. É um espaço de um homem, é espaço de homens. Só que os homens, esses que ainda têm esse machismo grudado, encranhado neles, eles têm que entender que as mulheres precisam fazer parte. Nós não queremos só ser candidatas a vereadoras, porque eles precisam de nós. Nós queremos fazer parte das cadeiras, usar as cadeiras, contribuir com a construção do município. Eu não quero só simplesmente ser chamada no momento da opinião, mas na hora de dizer, lembrar que foi só os homens que fizeram. Eu quero fazer parte da construção e da valorização, do momento também de apresentar o projeto, entendeu? Então, é nesse sentido que eu vou ficar, eu batalho naquela Câmara, sempre. É fácil ser, a Elisandra já é 3 mandatos, tá bom para ela? Não, talvez seja por causa que o meu jeito de ser, seja um jeito de me impor, de não desistir, de talvez desanimo sim, canso, dá vontade de jogar pro alto, dá? Mas é meia hora, um meio-dia, e depois... Tá com a força renovada. Volto com a força total, porque se eu desistir, é mais uma pessoa que desiste, né? E eu não vou fazer isso. Então, eu vou batalhar até eu conseguir ter mais pessoas que possam me ajudar e que a gente mude esse pensamento. As mulheres são importantes fazer parte da política, as mulheres são importantes fazer parte da mesa diretora, as mulheres são importantes decidir a construção do município, sim. E de todo um projeto, todo nível de nação. Muito bem, colocado então aí, e machismo aí partindo de vereadores, né, minha gente? Autoridades, ou seja, representando o povo lá de forma, com atitudes pelo menos errôneas aí, né? Uhum. Bem, a Liege também tem a palavrinha que também sentiu, né, Liege? Né? Só uma rápida palavra aí, porque é verdade, porque como a gente falava em off aqui, né? Só pelo simples fato de ser mulher, não pela função, muitas vezes, né? Isso, a gente... brinca sério que mulher não tem um minuto de paz, né? A partir do momento que mulher acorda, a gente precisa resistir de diferentes formas. Então, respinga assim, né? Respingou em mim toda essa violência de gênero na política, né? Que é um novo termo que está sendo usado, mas eu admiro muito a Elisandra, né? Ela me convidou para participar lá, mas eu disse, olha, porque é tu, né? Por ser uma mulher, por eu me identificar com o trabalho dela enquanto vereadora, né? Mas também por dar essa força, porque é um espaço extremamente hostil para mulheres, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, os poderes em si, né? Eles são extremamente hostis, né? O mundo é pensado por homens e
para homens, né? Então, as mulheres que se embrenham nesses lugares, elas precisam ter, sim, muito essa resistência e rede de apoio, né? Então, nessa lógica de rede de apoio é que eu também aceitei o desafio, né? Enquanto projeto político, mas também enquanto militância feminista mesmo, né? De ser uma mulher num espaço de poder e sabendo de tudo o que ela passaria, do que eu passaria também. Mas acho que nessa fala da Elisandra, assim, que a gente precisa estar nesses espaços, se fortalecer e buscar apoio, e buscar outras mãos para que a gente consiga dizer para o mundo que sim, sem as mulheres a gente não faz as coisas acontecerem, né? E sem essa equidade, né? Sem esses olhares desrespeitosos, sem esses olhares preconceituosos, mas sim num nível de igualdade de diálogo e de equidade de gênero também, né? Exatamente, Elvis. Desculpa cortando a palavra dela, Elvis. Mas, assim, deixar bem claro que a gente não está falando de todos, né? E sim de alguns. Não está generalizando. Exatamente. Aqui, né? Alguns, desculpa, Liege. Não, bem tranquilo. E já aproveitando, Liege, deixa eu agradecer a sua participação. Obrigado. E vai voltar outras vezes, né? Certamente, né? Poderemos, sim. Muito grata, né? Pelo convite, pelo convite da presidenta também, de acompanhá-la aqui e a toda a população, junto. Né? Legal. Obrigado, Liege, diretora-geral lá da Câmara. Bem, para finalizar com a presidente aqui, o que esperar de 2022 lá, Elisandra, vereadora? Presidente até 31 de dezembro. Exatamente. Elvis, antes de eu falar do 22, eu quero colocar aqui que nós, esse ano, como eu falei, a gente fez vários investimentos. Esse ano nós voltamos com as atividades com os vereadores, em formação e curso e tal. E isso dá uma despesa também. Não é despesa, nem é a palavra, é investimento. Que a gente está aperfeiçoando o vereador, melhorando, né? Que eles buscam conhecimento para vir para casa e depois apresentar, legislar na melhoria do município, né? Então, nós temos um 12º lá que vem, que é um valor de um orçamento do município que ele passa para nós, que mantém a nossa Câmara de um pouquinho mais de 1 milhão. E nós tivemos um gasto mais ou menos estimado, nós não podemos dizer exatamente, de 780 mil lá na Câmara. E aí, mesmo assim, nós vamos sobrar mais ou menos 250 mil reais para devolver ao município, que ele vai poder fazer poder investir em alguma coisa lá para a nossa população também. A gente sempre sugere que repasse ao hospital, né? Sempre sugere isso, os vereadores e tal. Mas é o prefeito que define isso que vai fazer. Mas é um recurso que sobrou, que nós podíamos ter gasto. Mas mesmo fazendo investimentos, a Liege sabe, eu sempre dizia, quanto custa? Peça desconto, vamos descontar aqui. Sempre fui assim, né, Liege? E era eu que fazia toda a pichincha para tentar, uma forma bem irônica falando, né? Mas para tentar a gente sobrar sempre mais. E os vereadores mesmo me cobravam que eu, às vezes, não liberava, por exemplo, ia a Brasília, um exemplo, né? Eu liberei um por bancada, onde que eu podia liberar todos. Eu acho que não tem necessidade disso. Vai uma vez, outra vez vai outro. Por quê? Pensando em economia. Então, nós podemos devolver ao município mais ou menos em torno de 250 mil que a gente não conseguiu fechar ainda. Até o fechamento do ano pode aumentar, né? Exatamente. E 2022? 2022, Elvis, eu espero que seja um ano mais tranquilo quanto à pandemia. Por mais que a gente já ouviu hoje de manhã que temos um caso da nova Omicron. Da nova variante aqui no estado já. Me preocupa muito esse final de ano, as festas, né? Algumas pessoas vão respeitar, mas a grande maioria não vai respeitar. Por mais que foi cortado, né, os carnavais e tal, alguma coisa aqui. Alguns eventos maiores foi devido a um decreto do governador, que eu acho que foi bem inteligente. É difícil a gente ficar sem festejar, é difícil sim, a gente sabe, é difícil usar máscara, a gente sabe das dificuldades que essa pandemia, a gente está cansando disso, mas infelizmente a gente ainda precisa ter os cuidados. Então, eu espero que em 2022 isso tudo se acabe, possamos voltar com uma vida mais normal, né, do que a gente já vem levando, que tenhamos uma Câmara de Vereadores tranquila, né, que a gente possa pensar no bem comum e não no eu querer aparecer, né, eu que vou fazer isso. Eu tenho que parar de pensar no meu eu, nós temos que pensar mais no nós. Então, eu desejo isso, que nós sejamos muita saúde e que a gente venha evoluindo cada vez mais. É claro, nós vereadores
eu, vereadora, nós, Câmara e vereadores, estamos lá para pensar no bem de todos, principalmente de Caxambu do Sul, né? Então, é isso que eu espero de 22. Tudo bem, então... Elvis, Mano. eu não sei se eu posso falar, eu não posso deixar de esquecer. Aqui mais? fui muito bem lembrada pelo diretor de cultura, o Estevo. Hoje à noite vai ser feita a apresentação do espetáculo, tá? Que não pode ser feito presencial. Então, vai ser feito hoje à noite online, às 20 horas no Facebook. É um evento da Prefeitura, da Administração, junto com a Cultura, Secretaria de Educação. Então, a nossa população quiser assistir, entra no Face lá para assistir hoje à noite. Eu também vou divulgar nos grupos, então, para as pessoas assistirem. É bem importante as pessoas verem o trabalho todo que está feito pela Secretaria de Educação, principalmente pela Cultura. Hoje à noite vai ser apresentado lá. 20 horas, então. 20 horas. Muito bem. Presidente, obrigado. Elvis, eu agradeço por este ano, pelo que a Tropical fez com nós, nos ajudando, nos chamando aqui. Estou à disposição sempre, né? Mas a divulgação do nosso trabalho passa por aqui também. Então, muito obrigado. Agradecer todas as pessoas que compreenderam o nosso trabalho, que não compreendeu, a gente está à disposição para explicar, né? Para explicar. Pedir desculpa mais uma vez à população que não me viu nas suas casas, isso eu sinto muito, gostaria. E dizer que ano que vem, pelo menos eu tenho um projeto diferenciado no meu trabalho. Eu espero poder cumprir, né? Mas eu vou estar à frente, pelo menos no início do ano, à frente do hospital também, e serei vereadora. E tenho a minha casa, mas eu pretendo voltar mais com o meu trabalho como vereança, né? Vereadora, e conseguir fazer um trabalho mais conjunto, até porque as atividades estão voltando, né? Então, eu volto com as minhas atividades como coordenadora das mulheres no município e vamos pensar em fazer um trabalho melhor que esse ano. Saio fortalecida, agradecida e obrigada a todos pelo ano. Muito bem. Elisandra Lucatelli Santin, presidente do Legislativo aqui de Caxambu do Sul, foi a nossa convidada, juntamente com a diretora-geral lá do Poder Legislativo, a Liege Santin, falando sobre os trabalhos de 2021 e também projetando aí 2022, claro, logicamente aí com também apontamentos relacionados a vários assuntos da Casa Legislativa. O quadro Entrevista fica por aqui, nós vamos repercutir trechos desse bate-papo no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site, dentro de instantes, tropicalfmsc.com.br. Para GEDEX e Edifício Mônaco, ampla e moderna estrutura, excelente conforto, 10 pavimentos, subsolo de garagens e ainda duplo de salas comerciais, além de 7 andares com 4 apartamentos por andar. É o Edifício Mônaco da GEDEX, uma empresa do grupo Metalúrgica Cardoso, patrocinando aqui o nosso quadro Entrevista, que volta amanhã. Vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.